Olá, bem-vindos à apresentação do módulo 7, a importância dos dados e papel dos registros hospitalares, que faz parte dos módulos de treinamento de melhoria da qualidade no atendimento do traumatizado da Organização Mundial da Saúde em parceria Society of Trauma Nurses. Meu nome é Tatiane Gonçalves Gomes de Novaes do Rio, sou enfermeira, atualmente estou na área de gestão de um hospital privado da cidade de São Paulo. O recurso primário deste treinamento baseia-se em grande parte do manual Diretrizes para o Desenvolvimento de Programas de Qualidade no Atendimento ao Trauma, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde em parceria com outras instituições. Este manual está disponível gratuitamente no link apresentado neste slide. Os objetivos principais de aprendizagem deste módulo são fornecer uma compreensão básica dos seguintes tópicos: a importância da adequada coleta dos dados, como implementar um registro de trauma e, ao final, realizaremos um sumário e conclusão do módulo. Vamos entender a importância da adequada coleta dos dados. Todas as técnicas de melhoria da qualidade dependem de dados adequados. Em muitas circunstâncias, é necessário abordar melhorias na coleta e no uso de dados para garantir que estes dados sejam oportunos, confiáveis e adequados, sobre os quais iremos basear as atividades de melhoria da qualidade. Isso pode implicar em melhor registro de dados no momento da apresentação dos doentes, melhor manuseio e disponibilidade de dados dos sistemas de registro hospitalares que são padrões, e, em algumas circunstâncias, o estabelecimento de um registro de trauma formal, que deve ser feito de forma acessível, sustentável e simples. Parte da implementação ou aprimoramento das atividades de melhoria da qualidade envolve a melhoria da documentação do atendimento ao trauma nos registros hospitalares, principalmente nas fases iniciais do atendimento. Essa documentação aperfeiçoada seria tanto para a gestão cotidiana, quanto para auxiliar o monitoramento e a gestão do atendimento de melhoria da qualidade a longo prazo. Tais esforços para melhorar a manutenção de registros precisam ser vistos como benéficos pelos prestadores de cuidados e, portanto, não devem ser complicados ou demorados. O objetivo da coleta e da análise dos dados é obter informações consistentemente válidas e objetivas, identificando desta forma oportunidades de melhoria. A melhoria da qualidade deve ser suportada por infraestrutura adequada e métodos que sejam confiáveis de coleta de dados. Os resultados da análise, por sua vez, vão definir estratégias corretivas e planos de ação. É necessário um sistema de registros hospitalares que seja funcional e suficientemente detalhado, pois a maioria das revisões do painel de mortes evitáveis é feita de forma retrospectiva. Em muitos locais, os dados de revisão do painel de óbitos foram retidos por falta de documentação adequada. E isso é frequentemente resultado do registro mínimo de informações no momento da prestação do serviço, especialmente para os casos que apresentam desfecho logo após a chegada ao hospital. Casos estes nos quais o processo de melhoria da qualidade deve se concentrar especificamente. Este é um exemplo de formulário de acompanhamento de aprimoramento do desempenho. Por favor, analisem por um momento. Os métodos avançados de melhoria da qualidade, como o rastreamento de métodos estatísticos, requerem sistemas de registros hospitalares mais avançados. Em muitos casos, isso implica em um registro de trauma. O registro de trauma, ele é baseado no sistema de registros hospitalares gerais, porém, ele é distinto. Vamos entender os registros de trauma. Vocês sabem como identificar que tipo de informações os registros de trauma podem coletar? Um registro de trauma pode ser definido como uma coleção específica de dados da doença, composta por um arquivo de elementos uniformes que descrevem o evento traumático, a demografia, a informação pré-hospitalar, os diagnósticos, o tratamento, os resultados e os custos da assistência do doente traumatizado. E vocês sabem distinguir um registro de trauma de um sistema geral de prontuários? Quando comparamos os registros de trauma versus os sistemas de registros hospitalares gerais, estes remetem à facilidade de análise,
capacidade de rastrear dados específicos, como complicações ou medidas do processo de cuidado, e capacidade de ajuste de acordo com a gravidade da lesão. Os registros de trauma diferem em diferentes instituições quanto a critérios de inclusão e exclusão, variáveis coletadas e software utilizado. A maioria das instituições usa critérios de inclusão bastante semelhantes para diagnósticos, incluindo dados sobre a maioria dos pacientes com códigos da Classificação Internacional de Doenças que variam, mas envolvem o CID relacionado a trauma. Dependendo do registro específico, é frequentemente utilizado um nível de gravidade, sendo incluídos no registro de trauma C, forem admitidos no hospital, permanecerem internados por mais de 24 horas, permanecerem internados por mais de 3 dias. Geralmente, qualquer morte por trauma na instituição também está incluída. Alguns registros excluem códigos específicos da Classificação Internacional de Doenças, como aqueles que representam efeitos tardios de lesões, fraturas isoladas de quadril ou aspiração de corpo estranho. Os dados coletados nos registros incluem diversas variáveis de cada uma das seguintes categorias: demográficos, mecanismo do trauma e circunstâncias associadas, informação pré-hospitalar, sinais vitais, tanto pré-hospitalar quanto na chegada do pronto-socorro, diagnósticos, nível de gravidade da lesão, independente do sistema de pontuação utilizado, seja ele a escala de coma de Glasgow, ou Injury Severity Score, que é o ISS, ou Revised Trauma Score, que é o RTS, ou Trauma and Injury Severity Score, que é o TRIS. Procedimentos realizados, incluindo as cirurgias, os resultados, incluindo o tempo de permanência, as complicações e os dados sobre custos e utilização de recursos. Um exemplo é o American College of Surgeons National Trauma Data Bank, que coleta dados sobre 76 variáveis. Muitos registros de trauma hospitalar coletam mais dados do que estes. E para fazer esta coleta, vários pacotes de software de registro de trauma estão disponíveis. Muitos podem ser executados de qualquer computador ou em redes hospitalares. No entanto, é importante notar que muitos registros bem-sucedidos foram criados usando softwares de baixo custo, ou mesmo gratuitos, simples de usar, como o EpiInfo, por exemplo. Os registros de trauma regionais englobam as redes de clínicas e hospitais de pequeno e médio porte, que geralmente desempenham um papel substancial no atendimento ao trauma em uma região. Isto porque, muitas vezes, eles são os primeiros a receberem um paciente traumatizado. As atividades de melhoria da qualidade em trauma em uma região incorporam os casos tratados nas várias instituições daquela localidade. Em sistemas mais avançados, isso pode ser feito por meio do estabelecimento de registros de trauma em toda a região. Em geral, porém, as revisões do painel de óbitos evitáveis em toda a região poderiam servir como um meio de identificar problemas no processo de atendimento ao trauma, em instituições que são menores. Além disso, a construção dos painéis para incluir os prestadores de cuidados dessas instituições ajudam a criar a vontade política para instituir as ações corretivas que são necessárias. Existe uma experiência crescente com o registro de traumas em países de baixa e média renda. Em Uganda, foi estabelecido um registro de 19 variáveis, que permitiu o ajuste da gravidade usando o Kampala Trauma Score, desenvolvido localmente. Esse registro foi criado usando o programa disponível gratuitamente, o EpiInfo. Em Zaria, na Nigéria, foi criado um registro para crianças traumatizadas, que derivava dados de um formulário com 10 variáveis coletados em folha única. Devido à restrição de recursos, foi mantido em formato de papel, ou seja, não informatizado. Foi utilizado para identificar problemas e melhorar o atendimento das crianças traumatizadas, resultando assim na reorganização do atendimento ao trauma pediátrico em suas instituições. No Paquistão, por sua vez, foi estabelecido um extenso registro que utilizava o Trauma and Injury Severity Score, que é o TRIS, para ajuste dessa gravidade. Essa abordagem se mostrou muito útil para a identificação de problemas a serem alvos no processo local de melhoria da qualidade. Em Khon Kaen, na Tailândia,
o Programa de Melhoria da Qualidade contava extensivamente com o registro de trauma desenvolvido nesta instituição. Resumindo tudo o que vimos neste módulo, todas as técnicas de melhoria da qualidade dependem de dados adequados para obter informações consistentemente válidas e objetivas, identificando desta forma as oportunidades de melhoria. Um componente de instituir ou melhorar as atividades de melhoria da qualidade pode envolver a melhoria da adequação da documentação do atendimento de trauma nos prontuários, especialmente nas fases iniciais do cuidado. Essa documentação melhorada seria tanto para a gestão cotidiana, quanto para auxiliar o monitoramento e o gerenciamento do atendimento de melhoria da qualidade em longo prazo. Tais esforços, para melhorar a manutenção dos registros, precisam ser vistos como benéficos pelos prestadores de cuidados e, portanto, não devem ser indevidamente complicados ou demorados. Estas são as referências que foram utilizadas nesta apresentação. E, por último, apresentamos uma atividade para vocês realizarem no hospital em que executam suas atividades laborais. Identifiquem e analisem os sistemas atuais de coleta de dados em seus locais de trabalho. Que tipo de dados são registrados no seu local de trabalho? Quais softwares ou sistemas de gerenciamento de dados são usados no seu local de trabalho? Em que áreas a capacidade poderia ser melhorada? Espero que vocês tenham aproveitado bastante este módulo. Muito obrigada. E não perca o próximo módulo sobre o papel da melhoria da qualidade em diferentes tipos de instituições.